E aí ali ela tinha uma cabaça cheia de cachaça que ela escondia embaixo da saia, porque a cavalaria não podia ver. O policiamento, né, não podia ver. E o pessoal encostava para tomar cachaça, dizia, dê uma água assim. E ela disse que dava água, não era água, era cachaça. Tá entendendo? Mas o quê? Ela tinha o fogareiro dela, que é muito interessante, que está descrito no livro, como ela fazia o fogareiro, de lata de Flandre. E as cocadas, muitas cocadas, cocada com fruta, muita cocada, cocada mole para comer de colher. Muita coisa ela carregava nesse tabuleiro e muita coisa ela preparava ali mesmo. O tempo que ela estava ali, ela ia preparando. E inclusive a frigideira de siri, que era... Ela gostava muito de mucuri, como é o nome? Eu esqueci agora. Maturi, fazia frigideira de maturi. Então ela se tornou uma especialista na culinária, eu acho que afro-brasileira. Uma culinária que foi criada ali, com as coisas da terra, né? Não tinha açúcar branco, não tinha nada disso. E eles transformaram o gosto do europeu pelo bolo branco para outros quitutes que nasceram na Bahia e que hoje estão espalhados em todo o Brasil e que fazem a glória e a alegria dos turistas. Andei lá, eu já sei o caminho, andei lá. Ela foi a Dadá da época, a Dadá de vocês aí, ela foi a Dadá da época. Mas ela não era a única, porque uma das maneiras que elas tinham de juntar dinheiro para comprar escravos, para comprar alforria, era isso. Era simplesmente vender coisas na rua. E o comércio da rua era mais rico e competia com o comércio de portas abertas. O comércio de portas abertas perdeu muito da clientela para a rua. Eles vendiam tudo na rua. O pessoal, os navios que vinham, traziam coisas e elas vendiam ali peças de tecido, elas vendiam pulseiras de marfim, elas vendiam joias, elas vendiam tudo na rua. E parte disso era patrimônio. Parte disso valia, era o que elas tinham como guardado. Na hora de comprar uma alforria, elas tiravam suas peças de ouro, suas peças de prata, seus marfins, porque aquilo pertencia à comunidade, aquilo pertencia ao movimento de socialização, aquilo não pertencia a elas. Entendeu? Elas viviam vestidas, as negras do Partido Alto, elas viviam vestidas e empencadas de joia, pentes de marfim, mas aquilo não era dela. No momento em que acontecesse uma reunião em que se determinasse que ia se comprar X, já estava negociado X cartas de alforria e que custaria tanto, elas tiravam e entregavam para o movimento, porque aquilo fazia parte do movimento. É uma coisa linda, é uma coisa que hoje, quando a gente pensa em fazer trabalho social, a gente esquece de fazer o trabalho comunitário, entendeu? E Sinhá foi uma das peças do movimento de trabalho comunitário em prol da sobrevivência dos negros africanos no Brasil. Andei lá, andei lá, andei lá, eu já sei o caminho, andei lá, eu nasci. Da alegria, de recuperar a alegria, também fazia parte do projeto, porque muitos negros morriam macambuzos, morriam de tristeza, de depressão. E isso, já a segunda, terceira geração, eles morriam de tristeza, eles morriam de saudade, sabe, de tristeza mesmo. Então uma das coisas que
que eles criaram, esse movimento criou, foi a questão do samba de roda, que era na rua. Eles se encontravam ali 2 minutos, um batia na mão, outro batia na mão, as mulheres juntavam a saia e saía rodando ali, levantando poeira no chão. E eles ficavam 10, 20 minutos ali e depois cada um saía para o seu canto. Cada um, os escravos de ganho, né? Eles eram obrigados a voltar, eles saíam à rua, vendiam e voltavam com dinheiro para o seu senhor. E eles simplesmente davam uma parte para o movimento e saíam e iam embora, mas não antes de fazer uma hora de samba, de requebro, de chamego, de namorico, muito cheiro no cangote. Eu fico imaginando a loucura. Parte disso está no livro. É claro que a gente fala de tudo com muito respeito, sem, como diz o baiano, sem fuleiragem, né? A gente fala com respeito, mas ficar feliz passava por dançar, namorar, paquerar, entendeu? Se botar as emoções humanas para fora, coisa que eles não podiam fazer lá dentro. E daí começaram depois a levar esse movimento para dentro das senzalas. Então eles se reuniam, cantavam na senzala, eles faziam as cantigas que eles tinham aprendido com os seus pais, com os seus avós africanos e eles já afrodescendentes, né? E muita coisa que foi criando ali, eles iam compondo aquele samba de roda, eles iam compondo aquela coisa do sotaque, um fala uma frase aqui, o outro responde lá, outro mexe com o outro lá, é um que chama uma mulher de bonito, outro que chama o outro de pé furado, outro que chama o outro de não sei o quê. E aí isso foi para dentro das senzalas. E isso foi, talvez, o que fez sobreviver e acordar muitas almas tristes, né? Muitos escravos que se entregavam à dor e à morte porque não aguentavam o sofrimento. Andei por cima das pedras, pisei no fogo sem me queimar. Andei onde mãe Clementina. Em 1984, nós começamos a ir para uma cidade chamada São Tomé das Letras, onde nenhuma casa tinha banheiro, o banheiro era do lado de fora, a casinha, onde as pessoas não comiam verduras, onde não tinha na cidade inteira nenhuma árvore frutífera, e tudo isso que eu estou falando foi acontecendo, onde nos domingos nossos monitores se reuniam na praça e ensinavam poesia para as crianças, ensinavam brincadeiras de roda, isso no meio da praça principal da cidade, e levamos a alegria, essa ideia da alegria para sobreviver à pobreza, né? Nós levamos para Santo Tomé essa filosofia e as pessoas... nós recuperamos tanto o cliente quanto o monitor, né? Porque essas pessoas que estavam conosco também não conheciam essa filosofia de vida. E a vida deles também mudou em função do que Sinhá nos ensinou, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é a questão da religiosidade. Está no livro isso, e eu acho que é coisa de baiano, né? A religiosidade não nasceu e não é privilégio de uma só religião, né? É válido você ir na igreja católica e cantar por orixá e virar no orixá lá no candomblé, né? E se você tiver numa missa e o orixá quiser descer, o orixá desce mesmo e acabou-se. Quer dizer, isso é uma maneira de pensar que nós, pessoas ditas civilizadas, achávamos assim uma coisa estranha. E nós vivemos isso com ela.
Então ela encontrou uma ruína de uma igreja. Nós trabalhamos por uns 5, 6 anos para reerguer essa igreja. Essa igreja hoje está inteira, que é a igreja do Rosário, de São Tomé das Letras. E Dona Célia Capote ficou na cidade, é da cidade, ficou responsável pela igreja. E hoje essa igreja tem padre, tem missa, e com isso nós levamos a parte da cidade a frequentar a igreja, uma igreja mais modesta, diferente da igreja matriz, onde as pessoas da sociedade da cidade frequentavam, mas as pessoas mais simples não frequentavam. E eles passaram a frequentar e batizar seus filhos, e essa religiosidade diminuiu a quantidade de meninas grávidas, jovens, muito jovens, que ficavam grávidas e às vezes até de pessoas da própria família. E também resolvemos a questão do alcoolismo, que os homens bebiam muito e que batiam nas mulheres. A relação com a igreja também interferiu profundamente nisso. E no meio do caminho tinha Sinhá lá, né? E visitando a cidade de 3 em 3 meses e implantando essa filosofia de coletividade e de comunidade na cabeça das pessoas. E São Tomé hoje é uma cidade das mais profícuas de Minas Gerais. Eu tenho orgulho de dizer que Sinhá nos levou até lá. O samba mandou me chamar, eu faço o que o samba manda, eu ando onde o samba... Tia Sabiana é um personagem apaixonante. Eu aconselho que você leia meu livro, que você vai adorar. Obrigado. Com a força da minha fé, eu ando em qualquer lugar. Na beira do mar, andei lá no Gantuá, andei no samba de Edith, andei lá no Tororó, andei no cortejo do Bonfim, andei lá. Na festa do divino, cantei pro menino me abençoar. Ainda vou caminhar, andei lá.